Amém. Disse assim o poeta: quem lê a Bíblia é crente, firmado na fé não cai, pois é da boca de Deus toda palavra que sai e conhece direitinho Jesus no caminho para a casa do Pai. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, no versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Amém? Amém. É assim, para todo mundo, né? O que Deus tem preparado para cada um de nós é coisa que a mentalidade humana, a criatividade humana não penetra, não temos que imaginar para onde nós iremos, né? O que é que nós vamos passar com Jesus Cristo, né? A Bíblia dá uma ideia assim, mas claramente nós vamos saber, mas sabemos que é coisa muito boa, né? Vai ser muito bom. Que Deus continue nos fortalecendo, que Deus continue aumentando a nossa fé a cada dia e que nós permaneçamos fiéis até o fim. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 104, e acompanhar a leitura do verso 31 ao 35, os últimos versículos do Salmo 104. Salmo de número 104, versículos do 31 ao 35. Fique de pé em reverência à palavra. Diz assim a palavra de Deus: a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por sua obra. Como só olhar para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumejam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desprezam a terra, desaparecerão da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Quero convidar o pastor que nos conduza no hino 88. Amor a Ele. Graças a Deus. Vemos o nome do Senhor. Número 88, nosso cenário, amor perene.
uma oração de adoração. Oremos com o irmão. Santo, bendito, maravilhoso Deus, eterno Pai, glória te damos pelo dia de hoje, que o Senhor nos trouxe, mais um domingo, dia do Senhor, que o Senhor separou desde a eternidade para estarmos reunidos em teu nome. Glória te damos, Pai Santo, pois o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, pelos séculos dos séculos. Fala conosco na noite de hoje, nos quebra através da tua palavra, aplica ela no nosso coração. Amém, Senhor. E a cada dia possamos ser renovados pela tua Santo Espírito, para viver a tua vontade. É isso que te suplicamos, que te pedimos, que te agradecemos, confiados em Cristo Jesus e no nome dele, nosso Salvador. Amém. Amém. Segunda parte da igreja traz essa confissão, vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez, Salmo de número 32. 32 já acompanha a leitura apenas no versículo 5, Salmo de número 32. Salmo de número 32, apenas no versículo 5. Todos encontraram aí? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, quem puder e quiser ficar de joelho, fique de joelho para que pedir perdão ao nosso Deus. E após alguns instantes eu quero convidar a nossa irmã Miriam, que nos eleva a Deus em oração, uma oração de agradecimento, porque nosso Deus ele nos escuta e nos perdoa. Por isso, como igreja, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez, reconhecendo, Jesus,
Amém?
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça plantado pelo Senhor, para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os dias destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei a vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do povo. Dareis fielmente a sua recompensa, e com eles farei a aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Meus irmãos, vamos repetir o versículo 9, apenas o 9, todos juntos. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como a família bendita do Senhor. Assim somos nós, para a glória de Deus, viu? Somos o povo de Deus. Deus aplica sua palavra nos nossos corações. Agora o momento é dos louvores. Eu quero convidar a Judite e Sofia, que nos conduzirá no louvor, e o próximo será o nosso irmão Antônio Carlos.
entristecido o coração, mas ao longo desses anos percebi que um pouco de difícil eu cumpri. Resolvi me lembrar as minhas faltas, confessar. Oh, amado Deus, Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com o braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te louvar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me com o braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te louvar até o fim. O teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. 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 Glória a Deus. Quero convidar a nossa irmã Rosiane, na semana de pé e ore em favor do pastor, seu ministério, sua família, pelo grupo de louvor, e que o nosso Deus possa estar dando um renovo espiritual, não só na nossa igreja, mas em toda a igreja cristã na face da terra. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Deus, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias que são renovadas a cada amanhecer em nossas vidas. Deus, quero te agradecer, ó Deus, pelo reavivamento que tu tem dado à tua igreja. Podemos presenciar, ó Deus, isso hoje pela manhã em nossa escola dominical. O fruto de nossas orações, ó Deus, os irmãos estão se voltando para o Senhor. Queremos te agradecer. Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar a vida do nosso pastor, o anjo desta igreja. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha estar cuidando dele, que o Senhor venha, ó Deus, estar ouvindo o seu clamor, ó Deus, que o Senhor venha estar sondando o seu coração, que o Senhor venha estar vendo as suas necessidades, que o Senhor, ó Deus, venha estar o enchendo do teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor venha estar fortalecendo, ó Deus, diante das dificuldades que ele tem enfrentado, que ele possa, ó Deus, estar sendo luz, ó Deus, em meio à sua família, nesse momento difícil, ó Deus, que eles estão enfrentando. Sabemos que somente do Senhor eles podem ter a consolação, ó Deus, e vem estar dando força ao teu servo, ó Deus, para fazer a obra aí no meio da família dele, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu também peço pela sua esposa, ó Deus, que o Senhor também venha estar dando sabedoria a ela, ó Deus, dando força para ela, ó Deus, estar, ó Deus, sendo uma verdadeira auxiliadora ao lado do seu esposo. Que o Senhor, ó Deus, venha estar também, ó Deus, dando sabedoria a ela, ó Deus, na educação das suas filhas. Que o Senhor venha estar livrando as meninas de todo o mal, ó Deus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, abençoando-as no seu crescimento, ó Deus, tanto espiritual, ó Deus, quanto, ó Deus, no estatura. Que o Senhor venha ser com elas, ó. Também eu peço, ó Deus, nesse momento, ó Deus, pelas irmãs, pelos irmãos que se dispõem a trabalhar na tua obra através de louvor, que a cada dia, meu Deus, eles venham diminuir, ó. Que o Senhor venha a crescer. Que tudo que eles irão fazer seja para a honra e glória do teu nome. Que eles venham, ó Deus, estar dando o seu melhor, pois sabemos que para o Senhor não podemos fazer a obra de forma desleixada. Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade, levanta, ó Deus, outras pessoas que sintam o desejo do teu coração e também estarem ali na frente e te louvando, ó Deus. Que cada um de nós, ó Deus, venha estar fazendo o melhor para ti. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado. Nesse momento também quero pedir por cada um de nós, para que o Senhor venha estar nos preparando, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, ó Deus. Que o teu servo venha ser um instrumento usado por ti para trazer a tua mensagem para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus.
Amém. Quero convidar o nosso irmão Armando, para que ele venha aqui na frente e ore, consagrando os dízimos e as ofertas. Oremos com o irmão. Soberano Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças a Deus por este dia maravilhoso, Pai, pela sua vida, serviço para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Pai, cada ofertante, ó Deus, Deus, Senhor, para que a obra de Deus esteja sempre aqui, ó Deus, e presente, Pai, para que nós possamos, Senhor, estar mais perto, ó Deus, da tua palavra, e orando, e buscando, Senhor, que tu és o único caminho. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, como direção desse trabalho, Senhor, a honra e glória do teu nome, Senhor. Por isso nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Amém. Quero convidar as crianças que vêm aqui à frente. Convidar o nosso irmão presbítero Fernando para que ele venha aqui orar em favor das crianças e da professora, porque a mãe Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos colocar na Tua presença a vida de cada um destes pequeninos, que eles estejam ouvindo a Tua palavra, que a Tua palavra ache guarda nos seus corações e que o Senhor esteja cada dia mais instruindo seus pais a educá-los nos seus caminhos, para que quando eles vierem até a idade da razão, não venham se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Pedimos também e suplicamos em nome de Cristo Jesus que o Senhor esteja capacitando a nossa irmã Ginalda, que ficará com cada um deles, que ela possa estar instruindo eles na Tua palavra, que é a verdade, Senhor. E que eles guardem essa palavra nos seus corações, e não só deixem elas guardadas nos seus corações, mas que eles também, no seu dia a dia, aonde eles estiverem, na sua escola, nos seus lares, também na sociedade a qual eles estão inseridos, eles possam também estar transmitindo a Tua palavra, assim, na vida dele, da forma a qual eles assim são instruídos, Senhor. Fica com cada um deles, Senhor. Capacita cada um dos seus pais. E fica conosco nessa noite. Fala aos nossos corações, é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor, está com o pastor. Deus o abençoe. Graças a Deus, amém. Essa é a palavra do Senhor. Eu vejo o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 19. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 19. A oração de Abacuque. Se você abre em Mateus, vem voltando até Malaquias, Zacarias, Ageu, aí você vai encontrar Sofonias e vem Abacuque. Abre Mateus, vem em direção ao Antigo Testamento, que você vai encontrar mais rapidamente. Deixa a Bíblia aberta. Eu vou ler o capítulo 3, que diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações.
esmigalhos dos montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra em Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras as cobertas do teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrente de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, cavalga aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e descobres de entendimento de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela amassa de grandes águas. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais e não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos, meu Pai, por sua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz, que é mais poderosa de qualquer espada de 2 gumes, meu Deus, e é apta agora nesse momento para discernir, Senhor, nossos pensamentos. E nós te clamamos, meu Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre nós, amém, sobre a sua igreja, para, ó Deus, nos mostrar, Senhor, o que nós devemos, ó Pai, colocar diante do Senhor para pedirmos misericórdia. Deus, em nome de Jesus, nos trata conosco, Senhor, pois assim o Senhor fez com o seu povo nesse tempo do profeta Abacuque. E nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, lembra-te da tua misericórdia, meu Deus. Vem, ó Deus, para nos julgar, mas lembra-te da tua misericórdia, meu Deus. Assim, meu Deus, eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto do profeta Abacuque, um texto que a gente só lembra do finalzinho dele. Canta, mas só canta, parece só o finalzinho dele. A gente lembra muito bem, parece que os poetas só lembram de cantar ou de colocar na pena da sua poesia só essa parte final. Mas esquecem que essa palavra aqui profética do profeta Abacuque, ela traz muito sofrimento. E essa parte que traz muito canto é de fato algo que traz também a realidade do sofrimento que o Senhor vai trazer para o seu povo, para essa nação. O tempo aqui que o profeta Abacuque escreve é o tempo do rei Jeoaquim. Eles estão vivendo aqui um tempo de violência, um tempo de quando deveria ser aplicada a justiça, não está sendo aplicada. O início do livro nos fala nessa visão do profeta, em que ele está perplexo. Ele se vê em oração, em diálogo com Deus, e é bom a gente entender essa estrutura da sua profecia, que fala de uma estrutura profética, de julgamento, mas também uma estrutura poética. No finalzinho, para vocês perceberem, ele entrega essa profecia para ser cantada pelo povo de Deus, e é uma estrutura poética. Ele diz: olha, aqui está mestre de canto, aqui está
o homem ou o grupo que estava responsável pelo louvor, eles olham, essa é a profecia dada pelo Senhor para vocês. Cantem ela, anunciem para o povo de Deus. A gente observa aqui, meus irmãos, esse profeta muito indignado, perplexo. Na visão dele, ele está vendo a injustiça, ele está vendo a violência. E ele clama a Deus. No capítulo 1, versículo 2, ele diz assim para o Senhor: até quando, Senhor? Eu vou clamar, e o Senhor não vai ouvir. Até quando, Senhor? O profeta viu a condição também da apostasia do seu povo. A nação estava se afastando de Deus, estava se entregando à idolatria, o pecado, a imoralidade, a falta de justiça, falta de honestidade. Isso aqui era a marca dessa geração. No capítulo 1, então, versículo 3, observe, por favor. Volte uma página, por favor, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 2, o profeta ora assim nesse sentido. Ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-me-ei violência e não salvarás. No versículo 3 e 4 diz assim: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio, e se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, de fato, meus irmãos, o profeta aqui está vivendo um período muito difícil. Ele não conseguia, parece que não conseguia entrar na mente dele essa situação, e ele clamava, ele orava, e ele dizia: Senhor, até quando isso vai acontecer, Senhor? Até quando isso o Senhor vai estar mostrando aos meus olhos? O Senhor não vai agir, Senhor? A questão aqui que o livro nos levanta é essas perguntas que nós fazemos nesses dias. É como que perguntássemos assim: onde está Deus quando tudo isso acontece? Onde está Deus quando os problemas estão diante dos meus olhos? Eu clamo e o Senhor não traz resposta. Será que Deus não está vendo? Não vê Deus todas essas coisas, a brincadeira do injusto sobre a vida humana? Será que Deus não está vendo o direito do justo, do pobre sendo pervertido? Será que Deus não está vendo o justo sendo massacrado? Será que vale a pena também ter fé em Deus? Essas perguntas aqui, o profeta que traz respostas para a gente. Se você ler, não somente o capítulo 3, mas busca ler depois o capítulo 1 e 2 e completa com o capítulo 3, você vai ver que o profeta aqui traz respostas para cada uma dessas indagações nossas no nosso tempo. Primeira coisa, então, irmãos, que o profeta vai tratar, ou que Deus, na verdade, vai tratar, é trazer uma resposta para esse seu silêncio. Quando o profeta pergunta assim no capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor? Isso parece ser uma tremenda ousadia, uma indignação. Como diz os comentaristas acerca de Deus, da postura de Deus, quando o profeta vê, ou quando Deus está entregando para ele todo esse cenário. O profeta vê violência, o profeta vê ela crescer, o profeta vê a justiça sendo distorcida, o profeta vê a desonestidade ganhando espaço, o profeta vê a idolatria, o profeta vê a igreja se esvaziando do povo de Deus, ou o relaxamento do povo de Deus. E o profeta pergunta: onde está o Senhor? Que não está vendo todo esse mal, e o Senhor não vai fazer cessar este mal, essas injustiças? E nós perguntamos também. Na questão a gente pergunta assim: Senhor, por que o Senhor está em silêncio, meu Deus? Por que o Senhor não está respondendo, meu Deus, a essas questões desse nível? O Senhor está tão longe, meu Deus, se aproxima de nós, meu Deus. Traz resposta, Senhor. A gente clama. E é isso que o profeta está fazendo. Diante do cenário do mundo, dessas injustiças, dessas crises do mundo, a postura do profeta aqui ensina muito para a gente. Ensina que nós devemos nos dobrar os joelhos e expor diante de Deus. E Deus, quando se apresenta, Ele diz: eu sou justiça. Eu sou justiça. Deus não está fechado, como diz a Bíblia. Os olhos de Deus não estão fechados.
Os ouvidos de Deus não estão tapados, as mãos de Deus não estão encolhidas, a mente de Deus não está alienada, os pensamentos de Deus não estão longe. Mas a palavra de Deus nos orienta, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 18, versículo 7, Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Isso na nossa perspectiva parece que Deus está demorando, parece que Deus não está vendo, parece que Deus está com seus ouvidos tapados. Mas a palavra de Deus nos assegura, meus irmãos, o tempo é de Deus, Ele está agindo. Deus não está com seus braços, seus ouvidos, veja, inativos, nada disso inativos. Mas veja o que Deus vai convidar o seu profeta no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Deus vai convidar o seu profeta a olhar todas essas coisas e esperar com muita fé, porque Deus vai agir. A segunda coisa que nós vimos aqui então é essa resposta. O profeta não orou, você não está orando, Deus vai responder. Agora, queridos, veja que resposta que Deus traz para o profeta. Não parecia que Deus poderia dar um reavivamento à igreja, quando Deus poderia trazer uma alegria para a igreja, quando Deus poderia trazer então um levantamento de um grande exército no meio do seu povo, quando Deus poderia aqui trazer uma palavra profética animadora por meio do seu profeta para o povo. Olha o que Deus faz, meus irmãos. O que é que Deus promete? Deus promete vir agora uma nação terrível, os caldeus, para tratar com o seu povo. O profeta poderia dizer assim: Senhor, calma, Senhor, não, Senhor, eles não, Senhor, não, Senhor, eles não, Senhor. Deus o convidou, você me pediu, eu vou trazer a resposta para você. Viva pela fé, é o que Deus convidou o seu profeta. Meus irmãos, isto aqui assustou. Se ele já estava perplexo, se ele já estava assustado com a situação do povo, ele fica mais ainda. Por um longo tempo aqui parecia que Deus não respondeu, não respondia. Mas agora, quando Deus responde, o mistério ainda é maior. As coisas agora parece que tomam uma dimensão maior para o seu profeta. Na mente do profeta Abacuque aqui estava como que Deus tinha que castigar essa nação, mas que depois viesse um grande avivamento. Mas ele não esperaria uma resposta dessa forma de Deus. Não esperaria. Cadê Deus? Deus responde à oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, pois Deus iria suscitar os caldeus, os babilônicos, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. E Abacuque queria que a resposta fosse melhor, uma resposta mais doce ao paladar, mais bela aos olhos. E todos nós, irmãos, veja como é a nossa tendência também. A gente ora e a gente quer que Deus responda-nos dentro das nossas prescrições. A gente diz assim, olha, ensinando Deus: Senhor, que o Senhor faça primeiro assim, depois assado, depois cozinhado, depois cumprido. Está tudo cumprido. Não é assim que a gente faz? A gente nunca diz assim: Senhor, seja feita a sua vontade. E quando vem a vontade de Deus, irmão, porque esse é o convite do apóstolo João, quando nos escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, quando ele nos convida a orar, e toda oração será respondida dentro dessa vontade de Deus. E o profeta orou: Senhor, o Senhor está vendo, até quando será isso? E o Senhor trouxe a resposta, não como ele queria, mas trouxe a resposta. Meus irmãos, frequentemente nós oramos dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer, como se Ele fosse um Deus que não soubesse como agir. E tem gente que chega até ao absurdo de ensinar a Deus como ser Deus. E nós precisamos entender que Deus é livre. Deus é livre, Deus é todo poderoso, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é todo poderoso, meus irmãos. A gente quer ver uma restauração da cura, um levantamento de uma sala de hospital, a gente quer ver uma transformação instantânea. Mas, irmãos, não é assim. Não é assim que Deus age. Quando Deus convida o seu profeta a viver por meio da fé, veja aqui no capítulo 1, é do 5 ao 11, mas eu quero ver aqui no 2 também, no versículo 4, quando ele diz assim: Eis o soberbo,
a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando Deus convida aqui esse seu profeta a viver, veja, ele recebeu a palavra, ele é esse comunicador, né? Ele é aquele que ouve a palavra de Deus e ele passa para o povo. Então Deus o convida a vivenciar essas coisas aqui por meio da fé. O autor aos Hebreus, quando traz uma definição, um dos elementos necessários para a fé, ele diz assim no capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Os antigos obtiveram fé e bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o universo, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja, irmãos, a fé aqui, irmãos, que é bem sucedida, é aquela que descansa na liberdade de Deus. Pela fé aqui, pelo estudo das Escrituras, o cristão sabe que Deus nunca erra. Pelas suas respostas as suas respostas podem parecer estranhas para a gente, podem parecer sem sentidos, mas é assim que Deus age e deve agir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então são todas as coisas mesmas que estão dentro do propósito de Deus. Um exemplo clássico é a história de José do Egito, em Gênesis capítulo 37. Lá no final do capítulo, a gente poderia, antes de chegar no capítulo 50, ou até do 45 ao 50, a gente pensar que José foi escolhido para a derrota. Os planos de Deus para ele ia ser para o fracasso. Mas quando a gente observa o finalzinho da história dele, mais tarde José se encontra com seus irmãos e declara que tudo aquilo estava dentro do plano de Deus. Tudo foi para a preservação da vida dele, da família dele e de todo o povo. Veja, num caminho estranho, num caminho difícil, num caminho que era desconhecido para ele. Aqui o é também para a vida de Abacuque. Quando ele esperava uma renovação, uma transformação imediata, instantânea do povo, não ia ser bem assim. Até quando, Senhor? Vai continuar, meu filho? Eu vou mandar ainda um subjugador para essa nação. E veja, irmãos, Deus, isso não é estranho aqui dentro da história da salvação. Não é estranho. Você não deve ver essa forma de Deus agir estranha aqui na vida de Abacuque, porque Deus usa instrumentos. Deus usou, ouça bem, Deus usou Pilatos, Deus usou Herodes, Deus usou Saul, Deus usou Mambula, Deus usou até o próprio Satanás. Quando o assunto era para disciplinar o povo de Deus, Deus usou todos esses instrumentos e muitas outras nações ímpias e más para julgar o seu povo. Então, Ele usa quem Ele quer. Deus é livre. Deus é livre para agir dentro dos seus meios. Ele é soberano. Ele é soberano, meus irmãos. Quando às vezes nós somos acometidos por uma enfermidade, às vezes, desemprego, crise conjugais, injustiças e outras tragédias na vida. Mas entenda, irmãos, tudo isso, irmãos, é um convite de Deus para a gente rever nossos passos, para a gente rever nossa caminhada. Então, queridos, não questionem Deus. Até quando, Senhor? Não, mas se volta para Deus e diga: Senhor, o que é que eu preciso confessar? Amém. O que é que eu preciso rever, Senhor, nos meus passos? Então faça isso. Quando vier essas crises na sua vida, dobre os seus joelhos. Não pense também que tudo é questão do pecado. Não, porque Jesus lá, para aquele homem que nasceu cego, ele disse assim, olha, capítulo 10, capítulo 9 e 10 de João: nem tudo é questão de pecado. Os discípulos tinham essas dúvidas: Senhor, o que foi que pecou? Foram os seus pais? Foi ele? Aí Jesus diz: não, meu filho, foi para que se revelasse a glória de Deus, a glória do Filho fosse revelada. Estou parafraseando aqui, que fugiu do versículo. Mas tudo, irmãos, para a gente perceber que em todas as coisas Deus é glorificado. Era um momento bom, quando o profeta vivenciou aqui, mas um momento da crise também, quando ele ia perceber a justiça de Deus vindo através desses caldeus, dos babilônicos. Então, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Sim, o justo, o crente em Jesus, ele deve viver pela fé. E esta fé
no Senhor, que é triunfante, o ressuscitado, o glorioso, transmite vida diária, vitalidade, vibrante à sua igreja. O cristão, ele não se abate com o presente, embora o veja assim, muitas vezes sendo um período sombrio, de tempestade, de dificuldades. Aí o salmo do profeta agora nos convida, depois de descrever tudo o que vai acontecer com o seu povo, do versículo 1 até o versículo 15, até o versículo 16. Ao final é o que a gente lembra em nossos cantos, é essa parte, né? Quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos atenção a essa parte da poesia do profeta. O que ele está descrevendo aqui? Uma crise, irmãos, tremenda. Vai chegar fome, vai chegar dificuldade para esse povo, não vai ter. Eu até listei algumas coisas aqui: vai faltar figos, uva, azeitonas, no campo não ia ter alimento, as sementes iam ser lançadas na terra, mas nada ia ser dado. No curral não ia ter nenhum rebanho, todos exterminados. Olha o cenário, irmãos. Os currais não iam ter gados. Qual é a atitude do profeta agora? Desespero? Inconformismo? Não. É fé. É fé. Deus revelou para ele, irmãos, o que vai acontecer, o que ia acontecer sobre aquela sua nação, sobre o seu povo. Ele não se desespera. No início você vê ele perplexo, frente ao caos, quando a resposta de Deus não chegou. Mas depois, agora que ele vê tudo o que vai acontecer, ele descansa no Senhor. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Tudo isso vai acontecer, mas eu me alegro no Senhor. É o caminho que o Senhor trouxe para o seu povo. A crise virá, mas é o Senhor que está trazendo. Eu vou ter fé, eu vou me alegrar no Senhor. A sua segurança não brota de emoção, mas aqui de uma fé viva, de uma fé viva e firmada aqui no seu Deus. É nele que ele crê, é nele que ele não vai ser abalado. E como diz o Salmista 125, versículo 1: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Amém. Amém? E Abacuque disse ainda que a figueira não floresça, os currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor. Que fé, meus irmãos! Que grande crise, mas a alegria e a fé maior que a crise. E que lição, meus irmãos, nós podemos tirar aqui, meus irmãos, dessa passagem? Viver aborrecidos, murmurando sobre as crises, ou manter a fé em Deus, se alegrando diante do desenrolar do seu grande plano? O que você vai escolher? Faça como Abacuque. Mantenha a sua fé, mantenha-se em oração diante dessas indiferenças, dessas crises desse mundo. Mantenha a sua fé, mesmo que você esteja vendo os instrumentos que estão trazendo dor e disciplina e educação e repreensão da parte de Deus. Todavia, aprenda a se alegrar no Senhor, pois Ele é a única riqueza que vai perdurar para sempre. Ele é a nossa herança. Ele é a certeza de que no final o seu povo se verá restaurado, estabelecido, reavivado, glorificado. Amém? Que o Senhor, então, irmãos, trate da nossa fé e da nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. É o hino 318 do nosso cenário, Ceifeira do Senhor.
tem nos conduzido. Amém. E assim, Senhor, nós te adoramos, reconhecendo o teu cuidado, vindo à tua casa, ouvindo os teus desígnios, orientações, tuas ordenanças. Louvamos, Senhor, nessa noite, pedindo por nós e pelo nosso Senhor. Pedindo também, Senhor, por cada um, por cada canto da terra, Senhor, que possam, Senhor, reconhecer tua soberania e o teu cuidado. Sejam aqueles que estão enfermos, sejam aqueles que estão encarcerados, sejam aqueles que estão caídos, Senhor. Traz ao teu povo a alegria, a esperança de te conhecer. A alegria de quem sabe que tu existes e que tu és poderoso para fazer. Assim, Senhor, agradecidos mais uma vez e pedindo, Senhor, ser conosco hoje e sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Tem alguma programação? O departamental, a casa de Dona Eliana. Todas as mães estão em casa, não podemos colocar a casa de Eliana. Isso foi liberado por Temos aí. Departamental da sala, estamos no das mulheres, mas toda a igreja está convidada bem próximo aqui. Eles vão se encontrar aqui na frente da igreja e a gente se encaminha para a casa da nossa irmã, tá bom? Tem mais alguma programação? Não? Então, o nosso presbítero Elânio criou o Instagram da igreja. Se os irmãos quiserem, tem redes sociais, quiserem seguir também, lá vai estar sendo postadas as programações e tudo que acontece então, na nossa igreja. Tá bom, irmãos? Então, você que tem Instagram, possa visitar a página da igreja e começar a seguir também, tá bom? Vamos até a porta então para caminhar os irmãos aqui ao lado, para tomarmos um cafezinho e conversarmos um pouco mais.